para mais um módulo do mestrado em pregação, e esse módulo especificamente era um módulo que tratava da exegese até a pregação, ou seja, da extração do sentido do texto, passando por todos os meandres que são necessários e técnicos para isso, até chegar à exposição do texto. Esse trabalho foi feito em grupo, o pastor Cauê, que estava no meu grupo, o pastor Sivaldo, de Recife, estava conosco, e o pastor Edivaldo também fez parte desse mesmo grupo, que é pastor da igreja presbiteriana de Lagoa Seca. O resultado desse trabalho foi um compêndio com quase 50 páginas, feitos em 2 dias, e 4 sermões. E nós combinamos de expor esses sermões da igreja, porque é um trabalho que foi feito lá, um trabalho que tem um propósito único de abençoar a igreja, agora vai ser na prática colocado para que o povo de Deus se beneficie. Então nós vamos pregar hoje, não só nessa igreja, mas em outras igrejas, o texto de Judas. A exegese foi feita no texto de Judas, penúltimo livro da Escritura, Epístola de Judas, capítulo único, verso 1 a 7. Eu vou fazer a exposição dos 7 versículos, irmãos, porque foi a subdivisão que nós tivemos que trabalhar, mas a ideia é que você tenha pelo menos um panorama geral de toda a carta, certo? Espero que vocês saiam daqui com esse panorama. Judas, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, uma vez por todas, e de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores, alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós queremos agradecer pela leitura da Tua Palavra e suplicar que o Senhor abra, Senhor Deus, os nossos olhos, desvende, Senhor Deus, para que nós possamos entender, possamos nos apropriar do Teu ensino, Senhor. Que essa Tua Palavra, ela adentre o nosso coração e seja guardada em nós, para que saiamos daqui com todo vigor para praticá-la. Ajuda-nos, Senhor Deus. Tira de nós tudo aquilo que pode atrapalhar o ouvir e o pregar a Tua Palavra. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, em todos os tempos, em todos os momentos da Igreja do Senhor, sempre houveram muitas provações, muitas perseguições, muitos riscos, muitos perigos rondando a Igreja do Senhor. É assim também. Nós olhamos para o nosso redor e parece que somos uma ilha. Parece que são muito poucas as igrejas
que ainda pregam a verdade do Evangelho. Esse problema que aparentemente é só externo, é algo que está longe de nós, às vezes que não passa nem para a nossa porta, podem estar mais próximos do que nós pensamos. A igreja do Senhor sempre lutou com dois grandes inimigos: um externo, aqueles ímpios que não adentravam na igreja, mas viviam falando coisas perniciosas. Mas o maior de todos os riscos está naquele que entra na igreja do Senhor para pregar heresias. Aparentemente era esse o problema dos destinatários dessa carta. Judas não é o traidor do Senhor, mas o irmão de Tiago. Judas, ele escreve uma carta com 25 versículos apenas, mas que traz infinitas instruções para o povo de Deus. É interessante que nós percebamos desde o início o apreço que Judas tem pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Perceba, quando ele se apresenta, verso número 1: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. A autoria da carta está clara, irmãos. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. O interessante, irmãos, é que quando nós abrimos a palavra do Senhor em Marcos, capítulo de número 6, verso 3, e Mateus, capítulo 13, 55, nós temos uma informação a mais sobre Judas. Abra comigo em Marcos 6, verso número 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Veja, a família de Judas faz parte José, Tiago, que ele identificou no versículo 1, mas o certo carpinteiro não é outro, senão o Senhor Jesus Cristo. Judas é irmão do Senhor Jesus Cristo, juntamente com José e juntamente com Tiago, que ele cita. Mas Judas, na hora de se identificar na carta, ele não toma essa posição para si. Judas, irmão do Senhor. Ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo. E se você já acha muito isso, pare para pensar que no texto grego a palavra servo é escravo. Judas, escravo do seu irmão. Judas prefere identificar a sua posição espiritual antes da sua posição fraternal. Ele era amigo, ele era irmão do Senhor, ele conviveu com o Senhor, mas ele prefere se identificar como servo. Ainda que na família do Senhor ele diz: o meu Senhor Jesus Cristo, a ele eu sirvo. Mas Judas tinha um segundo referencial muito conhecido na igreja do Senhor. Ele era irmão de Tiago. Tiago, que em Atos capítulo 15 ganhou preponderância na igreja do Senhor, na cidade de Jerusalém. O homem que foi à frente do presbitério e falou, e a sua voz foi atendida pelos apóstolos. Ou seja, esse homem, ele era irmão do Senhor Jesus Cristo e irmão de Tiago, principal da igreja de Jerusalém. Ele não toma para si estes ofícios, essa posição, mas toma a posição de servo. Quão interessante é, irmãos, percebemos que todos os verdadeiros crentes têm exatamente essa mesma posição na sua vida. Todos os grandes homens da história da igreja tiveram essa posição: servo do Senhor. De fato, em nosso meio nós temos visto que muitos líderes, quando chegam a determinado ponto, e eles lutam muito para isso, esquecem que são servos e querem sempre ser servidos, querem uma honra que não lhes cabe, querem uma posição que Jesus não lhes deu. A honra do pastor é a honra de um pai, no sentido do quinto mandamento.
Nós devemos ter honra pelos nossos pais e mães, sejam eles autoridades eclesiásticas, sejam eles autoridades civis, ou sejam eles a nossa autoridade em casa. É essa honra que o pastor merece, como autoridade. Mas ele não é um príncipe nesse sentido de toda honraria e toda pompa. Judas entende que a sua posição é como dos seus irmãos. Eu estou na igreja para servir. E eu não sou um simples servo, eu sou escravo do meu Senhor. Ou seja, eu não tenho vontade. A minha vontade é fazer a vontade do meu Senhor. E aí nós não vemos o problema só com os líderes, mas também com os liderados. Quando a palavra de Deus é agradável ao coração da igreja, a igreja se abre e recebe com toda alegria. Mas às vezes, irmãos, quando aquilo vai de encontro à nossa vontade, aos princípios falsos que nós criamos no nosso coração, nós nem parecemos mais sérios. Nós contendemos contra a palavra de Deus. Judas é escravo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, nada mais. É um homem preocupado com a igreja do Senhor. Logo em seguida, a autoria da carta vem dos destinatários. Aí no verso 1 ele diz: aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. É interessante, a argumentação de Judas é sempre feita em três posições, em três proposições. São tríades. Ele fala sobre chamados, amados e guardados. Logo em seguida ele traz uma segunda tríade. É assim o argumento de Judas. Agora vamos identificar com toda a paciência o que ele quis dizer aí nesse primeiro versículo. Ele fala que os destinatários da sua carta, eles são chamados, são amados e guardados. Preste atenção comigo como ele escolheu bem tempo, modo e voz do verbo. Isso é muito importante na interpretação do texto, irmãos. Ele colocou esse chamamento no passado, mas no modo verbal, que nós não temos no português, mas no grego fica claro que essa ação aconteceu no passado, mas ela tem resultados até hoje, chamado modo perfeito, tempo perfeito. Eles são chamados, mas não foram chamados só lá atrás, eles são chamados até hoje. Eles não foram amados só numa época, eles são amados até hoje. Eles não foram guardados por Deus só em um certo ponto da sua vida, eles são guardados até hoje. Um segundo ensinamento que nós tivemos nesses três verbos é que a igreja do Senhor, ela não batalhou por isso. Todos estão na voz passiva. Eles foram amados, eles foram chamados, eles foram guardados por Deus. Porque, irmãos, nós não fazemos absolutamente nada para que Deus nos beneficie. Ele que nos chama, Ele que nos guarda, e Ele que nos ama. Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Ele nos chamou quando nós andávamos longe dele. Abra comigo em Efésios capítulo número 1, texto que nós lemos no início do culto, e que nos ensina bem essa tríade de Judas. Verso 3 do capítulo 1 diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Aquele verbo que aconteceu no passado, aqui há a indicação do tempo, antes da fundação do mundo. Só que ele amou lá e ama até hoje. Escolheu lá e mantém a sua palavra, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Em que tempo? Esse amor veio desde antes da fundação do mundo, para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora vá comigo para o verso número 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Os outros dois verbos são indicados aqui. Primeiro, chamou.
Vocês ouviram a palavra da verdade, porque Deus chamou. Deus chamou de duas formas, porque a vocação de Deus tem dois aspectos. Um aspecto interno, que Deus nos chama no nosso coração, mas para que isso haja, há um aspecto externo da pregação da palavra. Essa é a dinâmica, a estrutura do chamamento divino. Alguém é separado por Deus para a pregação da palavra, e Deus fala dessa forma, Deus chama dessa forma, mas Ele chama especialmente no coração. Eles são chamados porque Deus os amou, e agora eles vão ser selados ou guardados, como Judas diz. Final do verso 13 diz: fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Não há possibilidade desses que estão guardados em Deus deixarem de ser guardados. Ele guardou, Ele continua guardando. Mas se você tem alguma dúvida, perceba comigo que esse verbo, ele é chave na carta de Judas. Ele aparece no versículo 1, aparece duas vezes no versículo 6, com outra conotação, de outro tipo de guarda do Senhor, agora a guarda daqueles que são preteridos. Uns são predestinados para a vida eterna e outros são preteridos para a desgraça eterna. Verso número 6. E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele, verso anterior tem dito, o Senhor, tem guardado sobre trevas. Guardado duas vezes. Agora, verso de número 13. Ondas bravias do mar que esfumam as suas próprias sujidades, e estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Estes são os guardados preteridos para a desgraça eterna. Verso de número 21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Veja que é a carta inteira falando sobre esse verbo. Uns são guardados para um fim, outros guardados para outro fim. É um texto muito parecido com aquele de Efésios 1. Ele chamou, ele falou, ele havia amado na eternidade, e ele os guarda, uns para uma desgraça eterna e outros para a vida eterna. Será que algum deles pode um dia cair desse estado? Verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, por todos os séculos. Amém. A estrutura dessa carta, irmãos, é a estrutura dos textos do Antigo Testamento, principalmente os Salmos. É comum essa estrutura de envelope. Alguns salmos começam com aleluia e terminam com aleluia. E no meio desses salmos, muitas vezes são intercalados entre os versículos essa mesma expressão. É interessante que Judas está escrevendo provavelmente para crentes que tinham uma fé judaica. Eles conheciam muito bem o Antigo Testamento. Esse fato é comprovado no verso número 5, a partir do verso número 5, onde ele vai trazer à lembrança aquilo que ele já conhecia do Antigo Testamento. Portanto, o destinatário da carta de Judas conhecia bem o Antigo Testamento e sabia que Deus estava guardando. Por isso ele usa essa estrutura de envelope. Aquilo que ele disse lá no começo: vocês são guardados. E ele vem falando: guardados, guardados, guardados. E no final, se há algum tipo de dúvida da igreja quanto a essas perseguições, lembre-se: aquele que é poderoso para vos guardar. Impressionante, irmãos, como os crentes ainda vivem uma vida de medo contra a sua salvação. Aqueles que adotam a doutrina arminiana quanto à salvação têm muitas dificuldades com um texto como esse. A estrutura nos deixa claro: Deus já nos guardou e Ele vai nos guardar. A carta começa e termina com esse refrão. Como ter medo? Ora, vocês foram guardados, lembram? Não é obra sua, é Ele que é poderoso. Vocês não buscaram o Senhor, foi Ele que buscou, Ele chamou.
é aquele que é poderoso para chamar, aquele que, quando vocês eram pecadores, os amou, Ele os guardará até o último dia. Irmãos, essa é uma verdade que tranquiliza o coração do homem. Humilha e tranquiliza. Quando nós percebemos a passividade do homem em toda a obra divina, somos humilhados com isso. Eu não fiz absolutamente nada. Ele me amou, Ele me chamou e Ele me guarda e está guardando. Mas será que um dia Deus deixará de amar o meu povo? Não! Lembre-se, Judas escolheu com toda a sabedoria um tempo verbal que diz: Ele amou, Ele nos ama, Ele sempre amará o seu povo. Você sempre vai ser amado de Deus. Porque Ele ama essa igreja. Agora o pastor deseja o que há de melhor para essa igreja. Verso número 2. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. O que chama mais atenção nesse versículo, irmãos, é a última palavra. Um outro verbo, multiplicados. Esse é um verbo que no grego koine, que é o grego comum do Novo Testamento, não é muito visto. Mas Judas tem a delicadeza de escolher justamente esse modo para falar com a igreja. É um modo que traz a volição, ou seja, a vontade do pastor sobre a sua igreja. O que é que ele deseja para essa igreja? Qual é a maior ânsia do coração do pastor dessa igreja? E aí nós podemos trocar essa tradução por uma melhor. Que eles sejam multiplicados em misericórdia, paz e amor. O pastor não está desejando para aquela igreja que eles sejam ricos, que eles sejam abastados, que eles tenham tudo o que querem, mas ele deseja que eles tenham misericórdia. Ou seja, aqueles que alcançaram misericórdia, aqueles que não tiveram sobre si aquilo que mereciam, possam também exercitar misericórdia com os irmãos. Aqueles que não tinham paz, mas eram inimigos de Deus, foram justificados em Cristo, agora têm paz com Deus, que eles exercitem também a paz com os irmãos. Aqueles que eram alvos da ira do Senhor, mas pelo seu infinito amor, estão reconciliados, que estes pratiquem o amor de Deus com seus irmãos. Não há nada mais sublime que um pastor possa querer pela sua igreja. Que vocês tenham muita misericórdia uns com os outros, que vocês tenham muita paz entre vocês, que vocês amem uns aos outros. É esse o desejo expresso do coração de Judas, porque as pressões eram muitas. Ele precisava primeiro desejar, orar para aquela igreja. Mas agora vem a advertência. Verso número 3. Amados, vejam o vocativo. Ele chama a atenção, amados. Ele não tinha como citar nome por nome. Mas nós fazemos isso quando queremos chamar a atenção de alguém. Nós citamos o nome, colocamos uma vírgula e aí em seguida vem a mensagem. Judas queria dizer o nome de cada um daqueles irmãos. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Vejam os perigos que rondam a igreja do Senhor. Ele disse, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Aqui está registrado o tema da carta que Judas queria escrever. Ele disse, eu ia escrever para vocês uma carta para falar da nossa comum salvação. Ele usa a palavra aqui, koinos, que da ideia de koinonia ou comunhão, como nós falamos na expressão final da bênção apostólica, a comunhão dos santos. E aqui é a comunhão da fé. Nós temos a mesma fé. Eu queria falar para vocês da salvação, que é um tema tão maravilhoso, mas eu não posso falar agora. Eu queria falar acerca da nossa comum salvação. Foi que me senti obrigado a correspondermos convosco, exortando a batalhar diligentemente pela fé,
e de uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa obrigação traduzida, na verdade, é um constrangimento. Ele estava prestes a escrever essa carta e recebe a notícia que a igreja do Senhor estava passando por dificuldades. Então ele deixa essa carta para outra hora e agora vai escrever com o propósito de ajudar aquela igreja. Ele cita: eu queria falar sobre salvação, mas não é o momento, a igreja precisa agora de exortação. Essa capacidade que o pastor tem de conhecer o rebanho, de dizer: não é agora, esse povo não está precisando ouvir isso agora, eles precisam ouvir sobre isso. É conhecer como o pai conhece o filho. À medida que ele conhece com mais intimidade, ele sabe a palavra que o filho precisa, quando ele precisa de carinho e quando ele precisa de exortação, de disciplina. Esse é o trabalho pastoral na sua casa, o pai como mãe, entender o que o seu filho precisa. O pastor tem esse trabalho como que maneja bem. Lembra-se do texto lá de 2 Timóteo capítulo 2, verso 15? O obreiro aprovado é o que maneja bem. Os verbos, eles têm a indicação de duas ações ao mesmo tempo. Quem é o obreiro aprovado? O que maneja bem. E manejar bem não é saber onde os textos estão, é cortar bem. O sentido é esse, de cortar bem a palavra, ou seja, aplicar uma fatia a cada membro da igreja, saber a necessidade da igreja. E Judas sabia isso. Ele tinha essa capacidade de sentir o que a igreja estava precisando. É esse o trabalho do pastor. Ele deseja o bem para a igreja, mas no momento certo, ele também a exorta. Perceba que ele fala: exortando-vos. Irmãos, essa exortação não é uma exortação dura somente. A palavra do texto original, ela tem a ideia de chamar para andar de lado. É chamar para andar junto. Um pai, quando exorta um filho, ele não exorta, disciplina e diz: se vire e faça como você quiser. Essa não é a exortação bíblica. A exortação bíblica é: venha para perto de mim, eu irei te disciplinar e lhe ensinar o caminho que deve andar. Você vai andar comigo. É assim também a exortação bíblica na igreja. Quando há um processo de disciplina, o conselho da igreja ele chama para andar junto e não para andar separado. O motivo da exortação é para que eles batalhassem diligentemente pela fé. Ora, se há muitos que estão pressionando a igreja, estão tentando o povo de Deus com falsas doutrinas, a igreja não pode ficar parada, irmãos. Ela precisa batalhar pela fé. E aqui não é a fé apenas da salvação. A fé que ele está falando é um conjunto de doutrinas. Atos capítulo 2, verso 42. Eles perseveravam na comunhão, na adoração e na doutrina dos apóstolos. É exatamente a mesma expressão: batalhar pela doutrina apostólica. Se há uma batalha espiritual na igreja, ela não é batalhada só pelo pastor. Não é uma luta exclusiva do pastor e dos presbíteros. Aqui um pastor está chamando a igreja para lutar junto. Ele diz: vocês também têm obrigação de batalhar por essa fé. No verso número 20, ele dá uma indicação de como é essa batalha. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Como é que a igreja batalha? A igreja que batalha diligentemente pela fé é a igreja que se edifica nessa fé, que constrói um edifício da fé, que está bem suportado e estruturado. Porque ainda que venham os ventos de doutrina, eles não entram nessa igreja, porque a igreja está bem edificada. E esse não é o trabalho apenas do pastor. Ele faz
faz esse trabalho no dia do Senhor. E de segunda a sábado, o trabalho é seu. Você tem a obrigação de ler a palavra do Senhor. Você tem a obrigação como homem, como pai de família, de buscar a sua família, reunir em volta da Escritura e ler, e orar, e explicar o texto bíblico. Porque se você não fizer isso, você não está batalhando diligentemente pela fé. E as pressões não eram apenas no tempo de Judas. Hoje existem muitas. Quando se você é um pai, uma mãe, relaxa. As influências do mundo vão entrar na sua casa. A televisão está toda hora ensinando. A internet está cheia do que não presta. Tudo batalha, milita contra a nossa fé, irmãos. Você olha no outdoor e ele está militando contra a nossa fé. Você coloca o seu filho na escola, ela milita contra a nossa fé. Tudo está diligentemente batalhando contra a nossa fé. E nós ficamos calados. Judas diz: eu exorto para que vocês batalhem comigo por essa fé. E aqui, para quem tem aquela falsa concepção que doutrina é coisa de homens, ele está falando sobre doutrina, a doutrina dos apóstolos. Se você não batalhar pela doutrina dos apóstolos, todo edifício de Deus cai, porque nós estamos firmados nessa doutrina dos profetas e apóstolos. A igreja precisa batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue. Agora ele apresenta quem são os nossos inimigos. Verso 4: pois certos indivíduos se introduziram por dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Perceba, ele faz um contraste quando ele trata da igreja, ele diz amados. E agora quando ele fala desses hereges, de certos indivíduos, não é o mesmo tom. Paulo faz a mesma coisa em Filipenses. Abra comigo, Filipenses, capítulo de número 3. Verso 1, falando para os irmãos: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai no Senhor. Verso 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Era um outro tipo de hereges que estavam entrando na igreja. Paulo não tem meias palavras, assim como Judas. Fala para a igreja: amados, prestem atenção, existe esse problema. É assim que se trata da igreja do Senhor. Tem que tratar o irmão como ele é, filho do Senhor, amado do Senhor. Olhamos para o Antigo Testamento e vemos, por exemplo, a história de Jacó, homem dificilmente seria chamado de irrepreensível por alguém, cheio de problemas, cheio de defeitos. Mas quando o autor dos Hebreus vai se referir a esse homem, ele só exalta as qualidades. Jacó, homem de fé. Jacó, homem de fé no Senhor. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Não podemos militar com forma amigo. Um irmão falando do outro irmão. Quando você tiver de falar algo sobre o seu irmão, exalte sempre aquilo que há de melhor no seu caráter. Amados, é assim que Judas trata. No início da carta aos Coríntios, quando Paulo vai falar, há uma igreja que está enxurrada por problemas, está cheia de problemas, divisões, imoralidade, todo tipo de facções. Ele começa a carta e diz: aos santos que estão em Corinto. Santos! Aos santos. É a igreja do Senhor. Foi Ele que a santificou. Nós não podemos falar
mal dos nossos irmãos. Eles são santos do Senhor. Mas com os ímpios, os certos indivíduos, verso 4 de Judas, se introduziram com dissimulação. Judas é tão rico, irmão, na escolha das palavras. Ele escolhe uma expressão aqui no verso 4 para se referir a esses certos indivíduos que com dissimulação se introduziram. Ele coloca na voz ativa, ou seja, se introduziram com vontade. Eles não simplesmente chegaram na igreja e, por mau entendimento, começaram a falar heresia. Não é isso, não é uma pessoa enganada. Eles ativamente entraram, eles queriam adentrar a igreja para produzir problema na igreja. Esses homens entraram dissimuladamente. Interessante demais a imagem que esse verbo traz no texto original. É como um ladrão que entra pela porta lateral sorrateiramente. É assim que entra a heresia na igreja, irmãos. Nós temos que ter muito cuidado na recepção de membros e no cuidado daqueles que já estão conosco, pastoreados de verdade, porque a heresia, ela chega assim, sorrateiramente, como um ladrão que entra pela porta lateral. Nunca você vai ver um herege entrando por uma porta da igreja e começando a despejar a heresia do dia para a noite. Ele começa criando contendas na igreja. Ele começa se desfazendo da doutrina que é pregada. Não com a escritura, mas simplesmente com questionamento sem sentido. E aí ele vai criando facções na igreja, grupinhos, problemas, e a igreja divide, porque é esse o papel do dissimulado. Ele quer dividir o corpo de Cristo. Mas há uma condenação já pré-anunciada para eles, veja, os quais, verso 4, desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Aqui a ideia de pronunciados foram publicados para essa condenação, mas é mais do que isso. Eles foram prescritos para a condenação. Ou seja, na eternidade, quando Deus escolheu uns em Cristo, Efésios capítulo 1, do 3 até o verso 6, quando Ele escolheu e prescreveu uns para a vida eterna, imediatamente Ele também preteriu ou prescreveu outros para a condenação. E Judas está dizendo, aqueles que semeiam heresia na igreja do Senhor, é porque eles já são preteridos para a desgraça eterna. Há uma descrição rápida de quem são esses homens. Veja, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Esses homens eram contra a lei do Senhor. Eles abominavam a lei do Senhor. Diziam que por causa da graça a lei estava fora de vigor. Não é muito diferente de hoje, irmãos. Quando até mesmo evangélicos dizem que nós estamos na era da graça e não há mais lei. Que loucura é essa? Porque a Escritura diz que onde não há lei também não há pecado, porque o pecado é transgressão da lei. E a essas pessoas, sem medo de errar, você pode dizer, são libertinos tais quais no tempo de Judas. Ímpios, prescritos ou preteridos para a desgraça eterna, porque eles transformam a graça de Deus em libertinagem. E não só isso, eles negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Há uma descrição desses homens aí no versículo 8. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores e alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Se você ler depois 2 Pedro capítulo 2, você vê que são textos muito parecidos com esse de Judas. Ele diz a mesma coisa, que esses homens ímpios, eles não aceitam autoridade, eles não se submetem à autoridade da igreja. Quantas vezes nós vemos isso, irmãos? A autoridade da igreja fala e a pessoa dissimuladamente faz que não ouve. Quebra o mandamento do Senhor de honrar pai e mãe. Este sim, esta é a honra merecida pelo Pai na igreja. Eles difamam as autoridades, não só isso. Verso
12: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recado, pastores que se assim mesmo se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a neblidão das trevas para sempre. Estes são os hereges. Não são irmãozinhos enganados, não são coitadinhos, são pessoas dissimuladas que estão na igreja do Senhor para provocar contenda. E a estes, irmãos, nós não devemos ter nenhum tipo de comunhão. Agora veja como é um pastor de verdade. João capítulo número 10. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor morre pelas ovelhas. O bom pastor, ainda que vivo, ele vive para as ovelhas. Ele só tem um sentido na sua vida: alimentar as ovelhas. Não é à toa que também nos evangelhos ele se coloca como porta. Lembram-se? Eu sou a porta. A porta era a entrada onde ficava o rebanho das ovelhas, era cercado e havia uma porta delas entrar. E para que os ursos, os lobos não entrassem, o pastor se deitava na porta. Porque se um urso ou qualquer outro animal feroz fosse entrar para tomar as ovelhas, primeiro tinha que matar o pastor. Por isso Cristo disse: eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. No versículo 1 do capítulo 10, ele diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta, ou seja, quem entra pela porta é o pastor, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Lembra-se que o ladrão ele entra por uma porta lateral. Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Aquele que não entra pela porta é mercenário. Aquele que tenta sorrateiramente dividir a igreja não pode ter comunhão com o povo de Deus. Ele precisa ser expulso e tratado como gentil e publicano. Depois de apresentar o problema e os inimigos, no verso 5 ele vai trazer a lembrança dos irmãos que essas pessoas não vão ficar sem condenação. Verso 5: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado o povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ora, Judas só pode lembrar de alguma coisa que ele já sabe, né? Então, os destinatários da carta de Judas conheciam muito bem o Antigo Testamento. Então ele diz: eu quero lembrar-vos, e aí vem logo um elogio à igreja. Embora já estejais cientes, ou seja, vocês conhecem muito bem a palavra de Deus. O pastor nunca vem só com a exortação, ele vem com a exortação, mas também com elogio. É assim lá nas cartas do Senhor, as 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Sempre vem uma parte ruim, uma exortação, mas um lado bom da igreja do Senhor. Não é possível que você vai exortar alguém, não tem nada de bom na vida dela, não tem uma atitude boa que você possa ressaltar, mas você sempre bate sem piedade. A verdadeira exortação, ela segue esse princípio, evidenciando a parte boa daquele que vai ser exortado, porque é crente de verdade. Não estamos falando dos dissimulados, mas dos crentes de verdade. E aí sim, a exortação. E aí vão 3 exemplos no Antigo Testamento sobre condenação. O primeiro deles é a saída da terra do Egito. É dito: tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Percebe, irmãos?
Deus vai salvar um povo e não o povo. Há uma diferença tremenda nessas duas afirmações. Salvar o povo é salvar todo mundo, como se Deus fosse salvar Israel inteiro. E não foi isso que aconteceu. Deus salvou um povo eleito. Quando o povo de Israel sai do Egito e começa a caminhar por 40 anos no deserto, eles muitas vezes murmuram, eles blasfemam contra o Senhor, e o Senhor diz: esta geração não entrará no meu descanso. Não foram uma ou duas pessoas que foram sentenciadas. Abra comigo em Números, capítulo número 1. Números, capítulo 1. Verso 45 e 46. Deus manda Moisés levantar um censo, e aqui é a contagem final desse censo. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550. Justamente aqueles que iriam ser mortos. 650.550 homens de 20 anos abaixo. 20 anos acima. A sentença do Senhor não só foi para os homens. O censo era contado pelos homens porque eles iriam para a guerra. Se você duplicar esse número com mulheres, nós vamos para 1.200.000 e alguma coisa. O maior cemitério de todas as épocas foi o deserto. Mais de 1 milhão de pessoas foram destruídas, sentenciadas à morte eterna no deserto, do povo que se chamava pelo nome de Deus. Por quê? Porque blasfemaram contra o Senhor, porque não se apegaram à verdadeira doutrina, porque viviam de maneira desregrada. E o Senhor usa isso aqui como um exemplo do que vai acontecer com aqueles homens e com todos que derem ouvidos aos dissimulados hereges. Há um segundo exemplo, irmãos. Volta comigo para Judas. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Veja, há um jogo de palavras muito bem feito pelo autor. Ele coloca anjos que não guardaram o seu estado original. Nós sabemos que alguns anjos, eles caíram e hoje formam o exército de Satanás. Então esses anjos foram criados perfeitos, mas não imutáveis, por isso caíram. O número desses anjos caídos não aumenta nem diminui, é certo, assim como o número dos eleitos e dos preteridos. Então estes anjos estão guardados. Veja, eles não guardaram o seu primeiro estado, e agora, final do verso 6, ele tem guardado. Ele quem? Verso anterior: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, e aí vem o que o Senhor fez. O Senhor primeiro trouxe a sentença sobre o povo do Egito, e depois Deus trouxe a sentença sobre os anjos. Foi Deus que guardou e tem guardado os anjos que caíram para o grande dia do juízo. É o segundo exemplo. Primeiro, Deus destruiu o seu próprio povo, não aqueles que tinham a verdadeira fé, mas os que saíram do Egito, que tinham o nome de Israel, mas de fato não eram de Israel. Deus agora lembra que Ele está guardando os anjos, ou seja, eles não querem, os anjos não querem voltar ao seu primeiro estado, e também Deus não deixa. Deus está guardando para que eles perseverem na impiedade. E em terceiro lugar, ele chama a atenção, no verso 7, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que havendo entregado à prostituição, como aquele segundo após outra carne,
são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Agora vem Sodoma e Gomorra. Duas cidades, talvez duas das cidades mais famosas da Escritura. Em Gênesis capítulo 19, quando Ló ainda habitava em Sodoma e Gomorra, naquela região, ele recebe anjos na sua casa, vocês devem estar lembrados disso, e quando ele recebe esses anjos, os homens da cidade vêm para entrar na casa de Ló e querer se prostituir com aqueles homens, ou seja, manter relação homossexual com aqueles homens. Tamanha era a perversão em Sodoma e Gomorra. É por isso que Judas diz que a prostituição deles era seguindo após outra carne. Essa é uma expressão para homossexualidade, ou homossexualismo, como preferir. O terceiro exemplo é: esses homens que se infiltram na igreja, que pregam heresias, eles terão o mesmo destino de Sodoma e Gomorra. E preste atenção, ele está dizendo à igreja: esse alerta que eu dou não é só para eles que pregam, é para vocês que emprestam os ouvidos para esses homens. É um fato negativo entre as igrejas presbiterianas o número de membros que contribuem para as seitas neopentecostais. Temos várias notícias de homens abastados que usam os seus recursos ao invés de ajudar a sua igreja ou em igrejas sérias, vizinhas, mas mandam para esses inúmeros evangelistas do inferno que estão na televisão, colocando dinheiro onde não deviam. Preste atenção no que está sendo dito aqui. Se você dá dinheiro a esses homens, você se faz cúmplice deles. Você é cúmplice com aquela pregação. E o que está reservado para você é Sodoma e Gomorra, é o Egito e é também aquilo que foi feito com os anjos. Eles estão sendo guardados para a destruição. A prostituição deles era a prostituição não só homossexual, mas era qualquer tipo de imoralidade. Irmãos, muito embora nós temos a oportunidade de ouvir pregação fiel, não só através da minha pessoa, mas de outros que pregam nesse culto, isso não quer dizer que nós estamos livres desse tipo de risco. Se você não batalhar diligentemente pela sua fé, pode ser que não entre aqui na igreja, mas vai entrar na sua casa. E todas essas advertências Judas dá porque ama a igreja do Senhor e porque sabe dos alertas da palavra de Deus. Deus destruiu um povo no Egito, Deus está reservando a condenação para os anjos, Deus acabou com Sodoma e Gomorra, mas esses são apenas tipos. Veja, final do versículo 7. São postas para exemplo. A palavra aqui não é exemplo, mas tipo, porque exemplo é uma palavra muito vazia do sentido real. É um tipo, ou seja, esses eventos apontam para outro evento. A Escritura trouxe esses eventos e registrou para outro evento que vai acontecer. Qual é esse evento? O evento final, Apocalipse capítulo número 19. Verso 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, e com os seus sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Quem pregou e quem ouviu. Verso 10 do capítulo seguinte. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Quem ouviu e quem pregou. E assim segue, verso de número 8 do capítulo 21. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, inclusive os que pregam falsas doutrinas.
A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Isso está guardado para aqueles que ouvem e para aqueles que pregam falsos mestres, falsas doutrinas. Nosso pedido, irmãos, é o mesmo que Judas tinha para a sua igreja. Que o Senhor derrame misericórdia, graça, paz e amor sobre a sua igreja. Que nós sejamos preservados disso. Amém. Vamos orar. Deus, nós queremos te dar graças pela tua palavra, porque ela encontra guarida no nosso coração. E pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos dê um espírito de coragem, nós estejamos sempre preparados, Senhor Deus, para a batalha que nos espera lá fora. E que essa luta comece primeiro na nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, para que saiamos daqui, Senhor Deus, mais fortalecidos. E que essa fé, Senhor Deus, seja uma fé providencial na nossa vida. Em Cristo Jesus nós te oramos. Amém.